Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo de número 35. Santo és o nome do Senhor Jesus. Está gostoso esse lugar. Mateus capítulo 9, versículo 35 a seguir. Quantos encontraram, diga glória a Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas sem. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém? Que forte, né, irmãos? Repita comigo dizendo assim, ó: a seara é realmente muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Eu quero dar um tema a essa mensagem nessa noite, e eu quero que você repita junto comigo o tema dessa mensagem. O tema é: onde estão os ceifeiros? Olha para esse irmão que está do teu lado e pergunta para ele: onde estão os ceifeiros? Aleluia. Elebassuri calabaras. Esse texto é muito tremendo. Nós lemos aqui a partir do verso de número 35 que Jesus ele estava pregando o reino, curando pessoas, libertando vidas, assim como diz o verso de número 35, curando muitas pessoas de diversas enfermidades. A palavra moléstia significa diversas enfermidades. E quando ele estava ali fazendo o seu trabalho terreno, o seu ministério, curando vidas, o verso seguinte, o 36, diz assim, que ele olha para a multidão e ele teve grande compaixão. Compaixão, Carlos Alexandre, é sentir o que o outro está sentindo. Então, quando ele olhou para aquela grande multidão de enfermos, coxos, atribulado, e por que não endemoniados, a história diz que ele olha para aquele povo e ele tem uma tremenda compaixão. Sabe o que eu imagino? No momento que foi gerada essa compaixão em Cristo, com certeza as lágrimas também desceu no seu rosto. Porque eu duvido que uma pessoa que vem até você, como essas que procuravam Jesus, quando você se depara com situações como essa, você não derrama uma lágrima dos seus olhos. Tem muitas situações que chegam até nós, que nós choramos junto com a pessoa. Cansamos de ouvir histórias, e quando a pessoa está contando ali a sua vida, a gente acaba chorando junto com aquela pessoa, porque existe o sentimento de compaixão. Só que o mais tremendo disso tudo é que o mesmo versículo de número 36, ele diz assim, que essas pessoas, elas andavam desgarradas e errantes,
como ovelhas que não têm pastor. No versículo de número 37, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: a seara realmente é muito grande. Quando ele olha para aquelas pessoas necessitadas, o sentimento de compaixão bate no seu coração. Ele vê aquelas pessoas todas dispersas, enfermas, atribuladas. Aí ele diz: a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. E por que Jesus usa essa metáfora de ovelha sem pastor, de seara com poucos ceifeiros? Jesus, ele usa essa metáfora justamente para relatar a igreja que poucos querem resgatar, as almas que poucos querem resgatar. Jesus, ele relata uma situação aqui que nos dias de hoje não é diferente. Há quantas pessoas aí fora, irmãos, no leito de hospitais. Antes de ontem nós visitamos uma mulher com câncer. Fui eu, a Mariluz e mais uma pessoa que eu não lembro agora quem foi, a Nathalie. Olha a minha mente como é que está, irmão. Foi agora esses dias, vai vendo. Quando nós estávamos chegando naquele quarto, o meu coração já começou a quebrantar, irmãos. Como daqui, ali, no câmera, nós chegamos perto da porta, o cheiro do câncer já veio nas nossas narinas. E não é porque o local não era bem cuidado não, irmãos. Pessoas bem-sucedidas dessa cidade, a casa super limpa, pastor Jefferson. Mas sabe quando você vai chegando, aquele cheiro de enfermidade, aquele cheiro de doença, meu coração já começou a se quebrantar, irmão, porque eu sou muito mole para essas coisas. E eu já comecei a engolir as lágrimas, porque eu não queria chorar ali na frente daquela senhora. Eu queria mostrar algo diferente para ela. Então nós chegamos, oramos por ela. E quando eu saí dali, o Senhor falou ao meu coração algo muito profundo. Nesses últimos dias que ela tem vivido, a solidão tem sido muito forte no coração dela. Eu disse para Deus: Deus, por quê? Porque muitos dos que andavam com ela hoje já a abandonaram. Aí na hora que nós chegamos na sala daquela mulher, inclusive, ela falou que conhece uma irmã aqui da igreja, porque nós convidamos ela para fazer uma visita. Chegamos na sala da irmã daquela senhora que está com câncer. Eu disse para ela isso, eu falei assim: nossa, a solidão da sua irmã está muito grande no coração dela, porque muitos que estavam com ela hoje já não estão mais, já não acompanham mais. E assim que é o estágio de um necessitado. No começo, quem sabe, pode ter até 1, 2, 3 ali. Mas quando a situação começa a se complicar, como dessa senhora, as pessoas começam a abandonar. Porque quando é um mês de problema, quem sabe alguém pode ter estado do teu lado ali, te aconselhando 2 meses. Agora o caso dela já era 2 anos de câncer. Então já não tinha ninguém lá, nem para auxiliar a irmã. Sabe o que a irmã fez? Revezava com as irmãs da sua igreja para cuidar esta parente dela. Então imagina agora Jesus olhando para uma situação como essa. É por isso que ele conversa com os seus discípulos e diz: a seara, o trabalho é muito dentro da igreja. Há muitas almas para ser alcançada, há muitas vidas para ser evangelizada, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que querem colocar a mão no arado. Poucos são aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Poucos são aqueles que querem resgatar essas almas que estão perdidas
como ovelha sem pastor, sem alimento, sem cuidado. No literal, se um pastor não estiver cuidando da sua ovelha, vem o lobo e devora. Nós criamos ovelha lá no sítio, e ovelha, qualquer buraquinho que ele encontra, irmão, ela passa e vai embora. E esses dias 3 ovelhas nossas, o pastor ia fazer um cercado assim, colocar uma tela, e ele deixou para depois, colocar depois, e infelizmente 3 delas, porque não tinha aquela tela, olha só, um pouquinho de descuido, 3 ovelhas nossas fugiu. Não é verdade, amor? 3 ovelhas nossas fugiu. Não andou muitos metros, o cachorro do vizinho foi lá e matou uma. Não andou muito longe. As outras 2 conseguiu fugir, né? E pelo cheiro elas voltaram para o mesmo lugar. Então, se não tem o pastor, é mercê de ser tragado. E era isso que Jesus dizia. Essa grande multidão está nesse estágio porque não tem pastor, porque não tem ninguém para cuidar, porque não tem ninguém para sarar as feridas, porque não tem ninguém para orar por elas. E é aí que entra a minha pergunta: aonde estão os ceifeiros, se a seara é grande? Aonde estão aqueles que o Senhor chamou para uma grande obra? E detalhe, não pense que eu estou falando daqueles que estão ausentes, eu estou falando daqueles que estão dentro da igreja e que perderam a sua foice. A mesma pergunta que eu faço para você foi o que Jesus disse. E aonde estão? Eu vou te dizer. Primeira coisa, eles estão, sabe como? Acomodados dentro da igreja. Provérbios capítulo 19, versículo de número 15, diz assim: que a preguiça faz cair em profundo sono, e o preguiçoso passa fome. Sabe aonde que estão muitos ceifeiros? Acomodados em um sono profundo do seu ministério. Se acomodou, para mim tocar está muito bom, vou ficar aqui só tocando. Mas será que é só isso que Deus quer para você? Ah, para mim tá bom, já fui ungido a diácono, para mim tá ótimo. Mas será que é só isso que Deus tem para você? Acomodado? Elabaço, quebre, ofácia. Não, eu só quero ficar sentado no banco, só quero ser irmão, eu só quero ser irmã dentro da igreja. Mas será que é isso que o dono da seara quer para a sua vida? Orabaço, quebre, naraçaio. Tu recabre, ofácia. Quantas pessoas acomodadas, irmãos. Ah, ninguém me chama para trabalhar. E precisa. O pastor não me chama. A pastora não me chama, não precisa. Quem quer trabalhar, procura um emprego, não é assim? Quem quer trabalhar, manda um currículo, não é assim? Quem quer trabalhar, levanta cedo e vai para a rua, atrás de uma porta de emprego. Ei, dentro da igreja também não é diferente. Quem quer se tornar um ceifeiro, tem que entrar na seara. Elabaço, quebe, daraçai. Aonde estão os ceifeiros? Segunda coisa, escondido no pecado. Gênesis capítulo 3, verso de número 10, diz assim: ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Sabe de quem que estou falando? Alguém sabe?
Josué? Adão. Olha que tremendo isso. Ouvi os seus passos. Sabe o que diz a Bíblia? Que Deus caminhava no Éden e conversava com Adão. Ele tinha relacionamento com Adão. Ele tinha intimidade com Adão. Mas um dia Adão pecou. E diz aqui o versículo que por causa desse pecado ele se escondeu de Deus. E é por isso que eu li aqui que Deus, ele passeava e Adão disse o quê? Eu ouvi os seus passos e me escondi, porque eu estou nu. Quantas pessoas, irmãos, que estão escondidas atrás do seu pecado. E pior, quantas delas que justificam o seu pecado assim como fez Adão? Foi a mulher que tu me deste, que me induziu a pecar. Tem muitas pessoas assim. Foi esse casamento que eu tenho que me fez cair em prostituição. É a mulher que eu tenho, é o marido que eu tenho, é a situação que eu passo que não deixa eu ser um ceifeiro. Ei, seja homem e seja mulher para reconhecer que Deus não tem nada a ver com isso, que a situação que você passa não tem nada a ver com isso. O problema é que você não se coloca na posição. E daí como que Deus vai te dar vitória? Ei, você tem que decidir ou as coisas do mundo ou as coisas da igreja. Elabácia do recai faz chumenderrasse caiui. Deus traz o ensinamento. Adão, Eva, não come daquele fruto. A palavra te adverte. Isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. O problema é quando vem assim a serpente e ela fala, viu? Ela falou com Adão, ela falou com Eva, ou melhor. E vem, ó, no seu ouvido. E deixa eu te falar. No lado está a serpente. Peca, adultera, prostitui, fornica, se amassa com o namorado, bebe, só uma cervejinha não faz mal a ninguém, não tem problema. Lá no futebol com os amigos, né? É só um pouquinho, ninguém tá vendo. Ele é basura e cai. E do outro lado o Espírito Santo fala: não faz isso, meu filho. Não faça, não faça. Mas há muitas pessoas que optam pelo pecado. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que vivifica o homem não está na sua vida. Porque a palavra que fortalece o homem não está no seu coração. É por isso que você não sabe o que fazer da vida. Não sabe se você fica na igreja ou não sabe se você fica no mundo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: aonde estão os ceifeiros? Porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Terceira coisa, vai pegando aí, irmãos. Se Deus está falando com você hoje à noite, de você tem uma rendição. Ei, o noivo está chegando e a noiva tem que estar preparada. Terceira coisa, há muitos ceifeiros
que estão confiando em seu próprio recurso. Aonde estão os ceifeiros? Há muitos que estão, confiando no seu próprio recurso e não quer entrar na seara por causa disso. E olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 31 ao 34. Presta atenção você, que coloca o trabalho em primeiro lugar, o material em primeiro lugar, e você foi chamado para ser ceifeiro. Escute bem. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais. Deus sabe o que você necessita. Versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada um o seu dia mau. Então tem muitas pessoas que eles confiam nos seus próprios recursos e não querem entrar na seara, que é na obra de Deus, porque eles falam assim: mas se eu tirar um dia do meu trabalho para evangelizar, se eu tirar uma hora do meu trabalho para evangelizar, ou se eu ir para a igreja durante a semana, como é que eu vou beber? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Eu não posso, eu só posso na igreja no sábado e no domingo, porque eu não trabalho. Ei, o dia de amanhã não pertence a você. Há muitas pessoas que colocam um monte de situação para não colocar a mão no arado. E o Senhor está perguntando hoje: aonde estão? Aonde está? Buscai primeiro o reino de Deus. Sabe por que tem pessoas, irmão, que vivem patinando no financeiro? Que o dinheiro dele é contadinho. Sabe por que todo projeto que ele faz, eu quero comprar um carro, nunca dá certo. Eu quero comprar uma casa, nunca dá certo. Eu quero fazer, nunca dá certo. Sabe por quê? Você coloca o seu financeiro na frente. Você coloca o seu trabalho acima de todas as coisas. E o Senhor está dizendo nessa noite, em primeiro lugar, o reino de Deus. Lá no seu trabalho, você tem manifestado o reino de Deus lá dentro? Ou lá no seu trabalho, você é diferente do que é dentro da igreja? Só porque lá no seu trabalho, eles ouvem música mundana, você fica lá, balançando os esqueletos. Só porque lá na faculdade, o povo fala palavrão, você entra na onda. Cuidado, viu? O mesmo Deus que está olhando para mim e para você aqui agora, Ele está olhando para você, em você, quando você sai daquela porta para fora. Quarta coisa, estão sonegando a mensagem de Deus. Aonde estão os ceifeiros? Há muitos deles que estão sonegando a mensagem de Deus. Deixa eu te falar de um aqui. Jonas sonegou a mensagem de Deus. Profeta, chamada de Deus. Mas um dia Deus disse para ele: se vai para onde? Aonde? Fala para fora, irmãos. Isso. Mas ele sonegou a mensagem de Deus. Eu não quero ir para Nínive. Então ele foge, vai para onde? Vai para Tarsis.
sonegou. E por que ele sonegou? Por que ele não queria profetizar em Nínive? Porque ele queria que Deus fulminasse aquele povo mesmo. Ele queria que Deus destruísse aquele povo idólatra. Eram cerca de 120 mil pessoas que moravam ali, que eram idólatras. Perseguidores da geração de Jonas. Então ele não queria que a misericórdia de Deus entrasse lá dentro. Ele queria que Deus fulminasse. Assim também tem muita gente no nosso meio. Como eu queria que aquele político, aquele sem vergonha, Deus, leva para o inferno de uma vez esse homem. Não é assim? Ai, aquela minha vizinha, só uma mulher endiabrada. Deus, por que o Senhor não leva de uma vez? Aí Deus fala para você, vai lá pregar para ela. Eu não, Deus, eu quero que o Senhor leve de uma vez. Um a menos na rua para incomodar. Sonegando a mensagem. Aí Deus manda você profetizar para uma pessoa que você não quer profetizar. Deus manda você, vai lá na casa da fulana. Foi o que o pastor disse ontem. Pregou aqui ontem. Vai lá profetizar na casa da Bertana. Diga assim, assim, assim. Mas você tem né? Com a irmã lá. Aí você fala, Deus, eu não vou lá não. Olha, Deus, se você falasse ao contrário, daí eu ia. Mas é bênção, eu não vou levar bênção não. Tá igual Jonas, sonegando a mensagem de Deus. Há muitas pessoas que não querem ir para Nínive. Não querem ir para a Índia pregar a palavra de Deus. Não querem ir em lugares pobres, em periferias. Eles querem ir para os Estados Unidos. Eles querem ir para países onde seus filhos terão bons colégios, boas escolas. Isso que eles querem. Ei, aonde Deus te mandar você ir, vá. Não sonegue a palavra de Deus. Não sonegue. O que Deus mandar você falar, fale. O que Deus mandar você fazer, faça. Porque a seara é grande. Quem sabe você está aqui, mas Deus quer que você pregue lá dentro do presídio. Não sonegue. Quem sabe você está aqui, mas Deus quer que você pregue nas periferias. Não sonegue. Quem sabe você está aqui, mas Deus quer que você entre nessas escolas evangelizando. Não sonegue. Quem sabe lá dentro da tua escola, jovens, Deus quer que você pregue a palavra de Deus lá dentro. Não sonegue. Porque há muitas ovelhas sem pastor. E são poucos os ceifeiros. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Quem sabe a tua arma não está nativa. Quem sabe a sua arma você não utiliza mais. E o Senhor está dizendo: aonde estão os ceifeiros? Aonde estão? Talvez você pode dizer assim: pastor, eu baixei a minha arma por causa do homem. Ei, irmãos, imagine se Jesus tivesse desistido de morrer na cruz do Calvário por causa da perseguição política, por causa da religiosidade. O que seríamos de nós hoje? Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim? Sabe o que falta para a igreja no Brasil e no mundo? Compaixão. Sabe o que moveu o coração de Deus, de Jesus? Foi a compaixão.
O que eu disse aqui? Quando ele olhou para aquele bando de gente doente, enfermo, não sabemos o estado que estavam aquelas pessoas, ele teve compaixão. O que falta na igreja hoje é compaixão, irmãos. Se compadecer pelo próximo. Saia desse comodismo. Esse talento todo aí é para quê? Para ficar sendo para esperar ser chamado? Coloque em prática. Se não foi chamado, se apresente. Não é assim no quartel? Se apresente, soldado. É tempo de se apresentar. É tempo de se alistar na seara. Urecalabarassuri camandaraçaio. É tempo de abraçar a seara e começar a ceifar, porque a terra está fértil, a terra está preparada, e Deus conta com você, com você, com você, diz o Senhor. E eu falo nessa noite, não com aqueles que já estão na seara, eu falo com aqueles que não estão. Deus está falando com aqueles que não estão dando o seu melhor na seara. Deus está falando, sabe com quem? Com aqueles que estão acomodados, que o pouco que Ele faz está bom demais, mas se Ele se aplicasse um pouquinho mais, Ele daria muito mais. É com você que Deus está falando. Você que foi chamado para ser ceifeiro, mas faz muito tempo que a sua foice está parada. Cantava e não canta mais. Pregava e não prega mais. Evangelizava e não evangeliza mais. Orava e não ora mais. Fazia devocional com Deus e hoje a sua Bíblia cria poeira lá na tua casa. Compra livro, ei, mas não lê, fica lá criando poeira. O Senhor está dizendo assim: vem porque é tempo. Vem porque é tempo, diz o Senhor. E eu quero orar com você nessa noite. Você que foi chamado para ser ceifeiro e está fazendo quase nada na obra de Deus. Ah, a pastora e a Márcia já faz, não precisa. E a sua coroa vai ter o quê? O que vai ter na sua coroa? O que vai ter lá no seu livro das obras? A Joaquina vivia na sombra da pastora Daniele. A Terezinha vivia na sombra da missionária tal. Estou usando um nome que é difícil de achar, viu, irmãos? Aqui, se tiver alguém aqui com esse nome, me perdoe, tá? Deus não quer que você seja sombra, irmão. Deus quer que você seja uma realidade na obra de Deus. E eu quero que você se coloque em pé. Escute bem. Se você continuar com a tua foice abaixada, enferrujada, Deus não vai cobrar da minha mão, porque o que Deus mandou falar, eu falei aqui nessa noite.